Encontramo-nos na aula de cálculos de índices antropométricos e peso do paciente. Para desenvolver esta aula, temos o caso clínico de Luiz. Luiz é um paciente de 52 anos que comparece à consulta para acompanhamento nutricional. Possui histórico de hipertensão arterial e foi recentemente diagnosticado com doença coronariana. Luiz mede 1,70 metros e pesa 90 quilogramas. Na avaliação física, registra-se uma circunferência abdominal de 106 centímetros e uma circunferência de quadril de 102 centímetros. Assim, o objetivo é realizar uma avaliação antropométrica completa para estimar seu estado nutricional e, além disso, identificar fatores de risco cardiometabólico e projetar suas necessidades energéticas de forma ajustada. Neste quadro encontramos os dados do paciente: nome, sexo, idade, altura em metros, peso, circunferência abdominal e circunferência de quadril. Vamos realizar passo a passo o cálculo dos índices antropométricos e, para isso, seguiremos os seguintes passos. Passo 1. Calcular o índice de massa corporal. Passo 2. Medir a circunferência abdominal. Passo 3. Calcular o índice cintura-quadril. Passo 4. Calcular o peso ideal. Passo 5. Calcular o peso corrigido. Passo 1. Cálculo do índice de massa corporal. IMC. O IMC é um indicador que relaciona o peso e a estatura para identificar o estado nutricional geral do paciente. Sua fórmula é peso em quilogramas dividido pela estatura em metros ao quadrado. Então vamos relembrar os dados do nosso paciente Luiz. Peso de 90 quilos e estatura de 1,70 metros. Agora, para resolver a equação ou a fórmula, o primeiro passo é calcular 1,70 ao quadrado, que basicamente é 1,70 vezes 1,70, cujo resultado é 2,89. Em seguida, dividimos 90 por 2,89. E o resultado é 31,1. Se quisermos utilizar fórmulas no Excel, então aqui colocaríamos o valor da célula K8, que corresponde ao peso dividido pela altura vezes altura, ou seja, altura ao quadrado, e obtemos o resultado. Agora, com esse resultado, vamos aos valores de referência do IMC. Existem muitas classificações e diversos valores, mas nós nos guiamos pela OMS. Então, aqui estão os intervalos do IMC. No caso do nosso paciente Luiz, ele se encontra no intervalo de 30 a 34,9, que corresponde à obesidade tipo 1. Portanto, o IMC de Luiz, que é 31,1, indica que ele se encontra em um estado de obesidade tipo 1. Agora passemos ao próximo passo. Passo 2. Medir a circunferência abdominal. A circunferência abdominal é um indicador indireto da presença de gordura intraabdominal ou visceral. Sua principal função é prever o risco de doenças crônicas associadas ao sobrepeso ou à obesidade, como as doenças cardiovasculares e o diabetes. Para realizar a avaliação, utiliza-se a circunferência abdominal ou perímetro abdominal. Lembremos que, no caso de Luiz, a circunferência abdominal é de 106 centímetros. Com esse dado, vamos aos valores de referência, neste caso da OMS, e nos localizamos na coluna de homens. Agora vamos revisar. Risco elevado, maior que 94 centímetros. Risco muito elevado, maior que 102 centímetros. Nessa categoria, encontra-se o nosso paciente, pois ele possui uma circunferência abdominal de 106 centímetros. Portanto, isso indica que Luiz se encontra na categoria de risco muito elevado por obesidade,
o que indica e reforça a necessidade de uma intervenção devido ao alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares ou de que aquelas já pré-estabelecidas continuem evoluindo até um possível infarto, por exemplo. Agora passemos ao próximo passo. Passo número 3. Índice cintura/quadril. O índice cintura/quadril avalia de forma indireta a gordura abdominal do paciente. Trata-se de um método preditivo do risco cardiometabólico. Para determinar esse índice, dividimos o perímetro da cintura, ou circunferência abdominal, pelo perímetro do quadril, ou circunferência do quadril. Recordemos os dados do nosso paciente Luiz. Sua circunferência abdominal é de 106 centímetros e sua circunferência de quadril é de 102 centímetros. O resultado dessa divisão é 1,04. Com esses valores, vamos à tabela de referência, também da OMS, nos localizamos na coluna de homens e podemos observar que um índice maior que 1,0 é considerado um índice alto. Portanto, isso indica que Luiz apresenta um risco elevado de complicações cardiovasculares. Agora, passemos ao próximo passo. Passo 4. Cálculo do peso ideal. O peso ideal é um valor estimado que representa o peso saudável que uma pessoa deveria ter de acordo com sua estatura, sexo e, em alguns casos, idade. Ao longo do tempo, diversas fórmulas foram propostas para calculá-lo. Nesta tabela você encontrará as mais utilizadas. Neste caso, utilizaremos a fórmula de Lorentz, por ser a mais adequada para calcular o peso ideal em ambientes clínicos gerais. Além disso, por sua simplicidade, pode ser aplicada rapidamente na consulta e combinada com o peso corrigido. Então, a fórmula para homens é peso ideal igual a estatura em centímetros, menos 100 menos, estatura em centímetros menos 150, dividido por 4. Recordemos que a estatura do nosso paciente é de 170 centímetros. Agora, resolvendo essa equação com os dados do nosso paciente, temos peso ideal igual a 170 menos 100 menos, abre parênteses, 170 menos 150, fecha parênteses sobre 4. Para resolver essa equação, primeiro calculamos a parte 170 menos 150. Em seguida, resolvemos a parte 170 menos 100, que é igual a 70. Agora dividimos 20 por 4, obtendo 5. E então fazemos 70 menos 5. O resultado é que o peso ideal do nosso paciente é 65 quilos. Isso evidencia um excesso de peso de 25 quilos em relação ao seu peso atual. Agora, esse valor do peso ideal será utilizado para calcular o peso corrigido. Passo 5. Cálculo do peso corrigido. O peso corrigido ajusta o peso ideal para pacientes com sobrepeso ou obesidade. Esse valor intermediário evita superestimações calóricas ao planejar a dieta, levando em consideração que o tecido adiposo em excesso é menos metabolicamente ativo. A fórmula é peso corrigido igual a peso ideal mais 0,25 vezes peso real menos peso ideal. Então recordemos que peso ideal igual a 65 quilos, peso real do nosso paciente igual a 90 quilos. Agora, resolvendo a fórmula, temos peso corrigido igual a 65 mais 0,25 vezes 90 menos 65. Primeiro resolvemos a subtração, que resulta em 25. Depois multiplicamos 25 por 0,25, obtendo 6,25. Esse valor é somado ao peso ideal. Assim, o peso corrigido do nosso paciente é 71,3 quilos e servirá como referência para estimar suas necessidades energéticas de forma precisa, sem chegar a uma superestimação. Agora vamos aprender como calcular o peso ideal e o peso corrigido, utilizando fórmulas no Excel.
Recordemos a fórmula do peso ideal para homens. Estatura em centímetros menos 100 menos, estatura em centímetros menos 150, dividido por 4. Lembremos que a estatura do nosso paciente é de 170 centímetros e o peso real é de 90 quilos. Assim como fizemos no cálculo do peso ideal, o primeiro passo é resolver esta parte da equação. Aqui, a célula C167 corresponde aos 170 centímetros, menos 150, dividido por 4. Depois passamos para a outra parte da equação, realizamos a subtração e em seguida subtraímos esses valores. Isso também poderia ser feito de forma contínua, mas é mais fácil dessa maneira. Agora, com o valor do peso ideal, que é 65 quilos, vamos calcular o peso corrigido. Primeiro, recordamos a equação: peso ideal mais 0,25 vezes peso real menos peso ideal. O primeiro passo é fazer a subtração: peso real menos peso ideal. Em seguida, multiplicamos o resultado por 0,25 e somamos esse valor ao peso ideal. Aqui temos o resultado. Agora que já calculamos os índices antropométricos do nosso paciente, assim como seu peso ideal e peso corrigido, é o momento de organizar a informação. Por isso, apresento esta planilha, onde você pode visualizar facilmente os resultados e sua interpretação clínica. Por exemplo, o índice de massa corporal indica que o paciente apresenta obesidade tipo 1. Da mesma forma, sua circunferência abdominal de 106 centímetros evidencia um risco cardiovascular muito elevado, o que é reforçado pelo índice cintura/quadril, cujo resultado também indica alto risco cardiovascular. Quanto ao peso ideal, que é de 65 quilos, evidencia-se um excesso de 25 quilos em relação ao seu peso atual. Esses achados ressaltam a importância de uma intervenção nutricional urgente e personalizada, voltada à redução da gordura abdominal e ao controle metabólico do paciente. Em conclusão, como você pôde comprovar, o cálculo dos índices antropométricos e do peso do paciente não fornece apenas dados, mas também orienta decisões clínicas. Esse processo permite planejar intervenções mais ajustadas e seguras, particularmente em pacientes com patologias crônicas ou com risco de desenvolvê-las. Concluímos a aula de cálculos de índices antropométricos e peso do paciente. Espero que tenha sido útil. Nos vemos na próxima aula.